Lampião, Lampião, Lampião. Enfim, quem foi Lampião? Antes de existir o cangaceiro famoso, que levou a cunha de Lampião, existia um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, que recebeu como nome de batismo, ou como se diz aqui no sertão, nome de pia, o nome de Virgulino Ferreira da Silva. Para se ter uma ideia, nos dias atuais não conheço nenhuma pessoa com esse nome em nossa região. Talvez naquele tempo esse nome fosse corriqueiro, mas também depois do advento de Virgulino, o Lampião, qual pai seria desnaturado para pôr o nome desse em um filho? Com certeza o filho sofreria muito nas escolas, nas ruas, com bullies e pirraças. Não foi o primeiro cangaceiro, mas foi praticamente o último. Sem nenhuma dúvida foi o mais importante e o mais famoso de todos eles. Seu nome e seus feitos chegaram a todos os recantos de nosso país e também no exterior. Até o advento de Lampião, como passou a ser conhecido de certo momento em diante, o cangaço era um fenômeno regional. A presença, a ousadia e o destemor de Lampião tornou o cangaceiro figura de destaque nos noticiários diários do país inteiro, exigindo atenção cada vez maior por parte das autoridades, desafiadas pública e nacionalmente a liquidá-lo. Era uma questão de honra acabar com o Lampião e, por via de consequência, com o cangaço. Virgulino Ferreira da Silva nasceu no ano de 1898, como está em sua certidão de batismo, e não no ano de 1897, como está estampado em várias obras sobre a vida de Lampião e do cangaço pelo Brasil afora. Filho do casal José Ferreira da Silva e Maria Lopes. O casal teve 9 filhos. Virgulino foi o terceiro a nascer. Os dados para a confecção desse vídeo usamos como base o livro O Espinho do Quipá, Lampião, a História, escrito por Vera Ferreira e Antônio Amauri. A família Ferreira formou-se na seguinte sequência, por datas de nascimento: 1895, Antônio Ferreira dos Santos; 1896, Livino Ferreira da Silva; 1898, Virgulino Ferreira da Silva; sem data, Virtuosa Ferreira; 1902, João Ferreira dos Santos; sem data, Angélica Ferreira; 1908, Ezequiel Ferreira; 1910, Maria Ferreira, conhecida como Mocinha; 1912, Anália Ferreira. O casal José Ferreira da Silva e Maria Lopes teve 9 filhos, todos no sítio Passagem das Pedras, também conhecido naquele tempo por Ingazeira, ao lado do Riacho São Domingos, no município de Vila Bela, atualmente conhecido por Serra Talhada, no estado de Pernambuco. O sítio Passagem das Pedras ficava a uns 200 metros da casa de Dona Jacosa Vieira do Nascimento e Manuel Pedro Lopes, avós maternos de Virgulino. Seus avós paternos eram Antônio Ferreira dos Santos Barros e Maria Francisca da Chaga, que residiam no sítio Baixa Verde, na região de Triunfo, em Pernambuco. Nascer no final do século XIX não era tarefa fácil. Era muito complicado. A saúde era precária e os meios de higienização também. Foi nesse ambiente que Virgulino veio ao mundo. Quantas crianças não morriam antes mesmo de ver a luz do sol? Quantas mães não morriam na hora do parto? Um ambiente assim, hostil, nascer já era uma vitória. Mas Virgulino estava predeterminado a vencer. Nasceu com a estrela na testa. Naquele tempo, para nascer fazia-se uso de parteiras. Isso quando tinha. Quando não tinha, a mãe era obrigada a ter o filho em casa sozinha. Feito bicho. A chance de dar errado era enorme. Mas Virgulino nasceu com a estrela e venceu essa primeira etapa. Daí, precisava vencer mais os 7 dias seguintes. É aquela história do mal de 7 dias, que arrastava para o túmulo milhares e milhares de crianças todos os anos.
Mas Virgulino era predeterminado, iria colocar seu nome na história. E venceu esses 7 dias. Mas não era só isso, tinha que crescer. E para crescer, cada dia tinha que ser comprado com muito suor e dedicação. O sertão era de miséria, seca, violência e doenças. Olhe o ambiente que Virgulino nasceu. Como um menino nascido num ambiente assim poderia prosperar e pôr seu nome na história. Mas ele tinha a estrela na testa e não iria desistir. E cresceu em meio à natureza, a caatinga, se tornando um ser dela, igual a onça sussuarana, o teiu, o tatu e outros seres. Dessa forma, foi crescendo e se tornando um homem pronto para o que iria lhe impor a vida no futuro. Ser cangaceiro naquele tempo era como se fosse um médico nos dias de hoje. Pairava no ar do sertão a história de cangaceiros. Aquilo fascinava as crianças. Talvez Virgulino já tinham, desde a sua infância, a vontade de adentrar para o cangaço e fazer parte dessa turma, porque daria a ele muito status social, num ambiente muito difícil onde os coronéis reinavam. Foi alfabetizado por Domingos Sorianos e Justino de Nenel, juntamente com outros meninos, frequentando as aulas por 3 meses, tempo suficiente para que aprendesse as primeiras letras e pudesse pelo menos escrever e responder cartas. E era mais instrução do que muitos conseguiam durante toda a sua vida naquelas circunstâncias. A vida de Virgulino não foi fácil. Desde criança teve que ajudar os pais na lida no campo, com as plantações e com as pequenas criações. No sertão daquele tempo, a dureza exigia de cada um o trabalho para comprar o pão de cada dia e o vestuário. Nesse ritmo, Virgulino cresceu e na sua adolescência, juntamente com o irmão Livino, foram trabalhar de almocreve. Almocrevaria consistia em que? Transportar mercadorias de um ponto ao outro do sertão, mediante pagamento, em tropas de burros e mulas. Atualmente são as transportadoras que fazem esse trabalho, usando caminhões. Com isso, Virgulino e seus irmãos passaram a conhecer vasta área do sertão, que seria usada por eles no futuro, quando estivessem no cangaço. Também conheceu bastante pessoas influentes, que seriam usadas, extorquidas, por Lampião e seu bando, no futuro próximo. E assim, Virgulino cresceu e se transformou mais tarde em Lampião. Há 2 maneiras de se entrar para a história. Uma é pelo lado bom, fazendo bem, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e o mais famoso de todos, Jesus Cristo. Mas também há outra opção, usando o lado mal, o lado negro da força, como diz aí no filme Star Wars, Guerra nas Estrelas. Foi o caso de Hitler, Mussolini, Stalin e o próprio Lampião, que escreveu seu nome na história do sertão, do Brasil e do mundo, com letras manchadas de sangue a punhal.